Olá, muito boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje eu recebo aqui no estúdio Dielze Mello, que é gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação da Indústria de Alagoas. E o assunto são as exportações alagoanas, que movimentaram em abril mais de 60 milhões de dólares. Dielze, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigada. É importante assim a gente ter esse tema sendo colocado na mídia, nas redes sociais, na televisão, porque exportar hoje é possível e os telespectadores podem tanto exportar quanto importar. Então é importante, eu quero agradecer. Dielze, antes da gente falar dos números, eu gostaria que você começasse nos explicando quais são os principais produtos exportados aqui pelo nosso estado. Uma boa pergunta. Maceió, certo? Então, Alagoas, quando a gente vai falar de Alagoas, a gente tem açúcar e derivados é o principal item da nossa pauta de exportação. Agora, um estado que quer se desenvolver, ele precisa diversificar essa pauta. Então, hoje, né, falando em 2024, a gente teve uma série histórica de anos onde açúcares derivados é o nosso principal produto exportado. Só que começou a inserir novos produtos. Então, minérios de cobre foi um novo elemento, né, da indústria extrativa que começou a ter uma representação importante. Esses dois, eles seguem como os top. E depois a gente tem mais uma diversidade de produtos que entra nessa pauta de exportação. Que tipo de produto, por exemplo? Por exemplo, tabaco. Por exemplo, é muito legal, assim, às vezes tem coisas que nós alagoanos não sabemos. Aqui em Alagoas nós temos uma grande empresa que fabrica hélices de aviões. Olha. E que são exportadores. Então estão também na pauta de exportação. Então tabaco é um outro produto, a gente tem pimenta sendo exportado aqui em Alagoas, a gente tem acessórios sendo exportados aqui em Alagoas e uma série de produtos que quando a gente vai olhar essa diversidade de pauta, é o que a gente tem interesse que aconteça para, digamos assim, a economia do nosso estado despontar também no mundo, né? E para que países vão esses produtos? Joia. Existe a pauta, se a gente falar de 2023, o ano fechado, tá? A gente teve uma exportação muito grande para a China, tá? Por quê? Porque minérios de cobre que é produzido aqui em Caraíbas, ele vai para a China, né? Hoje, maior parte dessa exportação deles é para lá. E aí, quando a gente vai falar dos açúcares, né, eles têm uma variedade, Estados Unidos, Romênia, Egito, uma série de países que entram nessa pauta de exportação. Então, com relação à exportação, acaba sempre variando entre esses estados. China, Estados Unidos, Países Baixos, depende Europa. Então, há uma diversidade que depende muito da pauta de exportação e do produto que está sendo exportado naquele mês. Então, por exemplo, o último mês de balança que a gente tem comercial é em abril. Então, a gente teve, né, um foco muito maior. Não tivemos uma expressividade de minérios de cobre, então a China não apareceu nas exportações, mas a gente teve Estados Unidos, Irã, Romênia. Então, assim, há uma diversidade dependendo do produto que está sendo exportado. E tem municípios de Alagoas que se destacam mais nessas exportações? Sim. Quando a gente vai olhar um histórico, vamos assim, anual, Coruripe é um grande município exportador. Uhum. Mas a gente, por exemplo, com essa entrada dos minérios de cobre, Caraíbas destaca-se como um grande também. Então, depende muito de que mês e como foi a exportação daquela empresa no mês, assim, do desempenho dela e de para onde ela mandou. Agora, por outro lado, também tem itens, produtos que são importados aqui no estado? Sim, temos, e muitos, né? Porque, assim, se a gente for olhar, assim, a gente precisa aumentar o número de empresas exportadoras em Alagoas. Então, hoje a gente tem um pouco mais de 50 empresas que são exportadoras. E se a gente for olhar as importações,
Tem um monte, porque eu tenho, às vezes, quando eu participo de algum treinamento, eu começo dizendo assim, alguém aqui já comprou da China? Aí todo mundo diz, já comprei, né? Porque tem várias plataformas hoje em dia que vendem esses produtos. Isso é uma importação para pessoa física. E vários lugares que também vendem produtos chineses, né? Exato. Então, assim, e aí a gente tem uma colônia aqui, assim, um reduto, digamos assim, de chineses muito grande aqui em Alagoas. Só que muito dessas importações, às vezes, vão para São Paulo, vão para Suape, daí Recife, né? E vem para aqui para Alagoas. Então, quando a gente vem falar de importações, o grande campeão, vamos imaginar, é China. E que tipos de produtos que Alagoas importa? Legal. Também está muito concentrado no mês. Então, se a gente for falar genérico, de forma genérica, há uma diversidade de produtos enormes. Mas, assim, a gente lá na federação, a gente trabalha muito a questão da competitividade das empresas, sabe, Estela? Então, a gente fica monitorando que produtos ou que insumos são importados para melhorar o desempenho da nossa indústria nacional. Então, da nossa indústria alagoana. Então, a gente faz esse monitoramento. Então, com relação às importações, tem de tudo. Tem blusas, tem roupas, né? Tem acessórios, tem, bolsas, por exemplo, bolsas. Então, mochilas, por exemplo, mochilas. Tênis. Isso. Um exemplo, assim, um fator que destacou, por exemplo, recentemente em março, na balança comercial, a gente teve uma importação enorme de sal, que foi utilizada por uma empresa daqui de Alagoas, dentro dessa questão, uma indústria daqui de Alagoas, para essa questão dos insumos. Então, com relação se a gente for olhar a balança com relação à exportação e importação, a gente tem mais concentração em exportação, né? E aí o que a gente quer é diversificação. E quando a gente vem olhar para as importações, há uma diversidade enorme de produtos. Entendi. E de onde vêm esses produtos? Importados? Isso. Sim. Depende, né? Muito China. A maioria das China, importações, né? China. Mas, por exemplo, esse exemplo dessa que eu dei de sal veio do Chile. Então, muito está, por exemplo, todas as vezes que uma indústria ela procura um insumo para deixar o seu produto mais barato aqui no mercado alagoano ou nacional, a gente faz um estudo de mercado para ver onde é que determinado produto que ele vai utilizar está mais barato, que ele tem um preço mais competitivo, que ele possa comprar. Então, está muito atrelado às necessidades, né, das empresas para importação e para o comércio, vamos imaginar, em geral. E como é que essa relação com o mercado externo fortalece a indústria interna? É uma ótima pergunta. Por quê? Porque eu sempre digo que, assim, esse tema de exportação precisa ser mais desmistificado. Os alunos das escolas precisam entender que hoje em dia, na hora que você faz um e-commerce, você vende para qualquer lugar do mundo. Então, esse tema precisa estar mais próximo tanto da sociedade como um todo, vamos dizer assim. Por quê? Porque cria vários benefícios para a própria indústria nacional. Se a gente for olhar no supermercado, tem muitos produtos que são importados. Sim. E eles estão hoje competindo com a nossa indústria local e nacional. Então, isso é uma coisa que não existe condições de mudar. O que a gente tem que fazer é fazer com que, na hora que os nossos produtos, uma empresa se torna exportadora, ela se torna mais competitiva, ela tem condições de trabalhar a qualidade dos seus produtos, tanto para o mercado nacional quanto para o internacional. Ela cria uma espécie de upgrade. Na hora que ela coloca um selo lá de empresa exportadora, vamos imaginar uma empresa que exporta alimentos para os Estados Unidos. Ela passou por vários processos de qualificação, certificação, tirou uma certificação para vender para os Estados Unidos, tem que ter um FDA. Então, na hora que ela fez isso, ela deixou os seus processos, com certeza, melhores, né, para a nossa indústria nacional e no mercado internacional também. Tá certo. Dielze, eu vou fazer um pequeno intervalo, tá certo? Para a gente chamar o comercial e na volta eu sigo com essa conversa tão importante com o Dielze Mello, gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação da Indústria de Alagoas. O Ponto e Contraponto volta já já.
Estamos de volta com Ponto e Contraponto, recebendo hoje de Elze Mello, que é gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação da Indústria de Alagoas. De Elze, a gente segue falando sobre exportações e importações, que é um tema que precisa ser aproximado das empresas e da sociedade, pois hoje a gente tem um mundo global. O Brasil vem apresentando crescimento nas exportações e Alagoas tem repetido esse desempenho, apesar de termos tido uma queda do Nordeste nos últimos 3 meses. O que justifica esses números dessa queda? Ótimo. A gente teve, o Brasil vem... Quando a gente vai falar de exportações do Brasil, a gente tem muito essa questão da agroindústria. E às vezes você ouve determinadas críticas dizendo que o Brasil tem só muito agronegócios, mas a gente não pode pensar nisso, porque a cadeia exportadora, ela gera muitos negócios e muita renda. Então, hoje em dia, no sul do país, infelizmente aconteceu essa tragédia aí com o Rio Grande do Sul, né? Mas, Mato Grosso são estados que se desenvolveram demais com essa questão do agronegócio, porque é uma cadeia inteira. Quando você faz uma visita numa feira de máquinas, uma feira de insumos, fertilizantes, é um ciclo que gira. Então, a gente aqui em Alagoas, com essa entrada, né, da mineradora Vale Verde, ela deu essa diversificação nessa pauta e criou, né, com essa extração de minérios de cobre, um novo elemento na nossa pauta de exportação. Mas a gente mantém o desempenho de inserção de outros produtos nessa pauta, e a gente consegue, dentro do Nordeste, às vezes ficar em 4º lugar, o que é um excelente número, né? 4º, 5º, muito depende da sazonalidade que o açúcar tem. E eu queria que você explicasse para a gente, né, aproveitando que você está aqui, qual é o papel da Federação da Indústria nesse processo de exportação e de importação. Ótimo. A gente trabalha a gente tem um papel de fomentar, fazer com que a empresa acredite que é possível exportar. Porque, às vezes, a gente chega para fazer uma visita, por exemplo, eu sempre digo que existe uma esteira de internacionalização. Por exemplo, uma empresa que está lá em Arapiraca, que começa a vender para São Paulo, ela já começou a estar nessa esteira. Ela começou a melhorar os seus processos, começou a melhorar os seus produtos, começou a comprar melhor, porque às vezes no processo de importação, comprar em outro país significa melhoria dos seus preços, redução dos seus preços no Brasil. E aí você começa a entrar nessa esteira e vender para outro país se torna uma consequência. Por quê? Porque a qualificação do produto, por exemplo, os demais países exigem qualidade, né? E a gente já tem muitos atores, quando a gente vai olhar derivados de coco aqui. Então, a empresa, por exemplo, a Copra, ela começou pequena. Sim. E hoje é uma empresa já média, potência, né? Que já é uma empresa exportadora, aumentou o número de países. A gente tem a Sococo aqui como uma grande liderança nesse segmento. E a gente tem esse papel, que é fazer com que as empresas que já estão, digamos, hoje exportando, participem de rodadas de negócios que a gente organiza, capacitações que a gente faz, porque uma das coisas mais importantes para quem vai exportar é aprender e saber o que, né, fazer. Então, não deixar, às vezes, na mão de um terceiro. E a gente promove essa qualificação. E isso ajuda a facilitar o processo, né? Sim, ajuda muito a facilitar o processo. A gente, sempre digo que, mas a grande diferencial é um empresário que queira, né? Que queira colocar o seu produto em outro país. Porque hoje em dia nós temos muitos brasileiros em todos os lugares do mundo e criou-se um mercado que se chama Mercado da Saudade, tá? Que são pessoas que, por exemplo, hoje nos Estados Unidos... querem consumir o produto nacional, né? Hoje nos Estados Unidos tem supermercados que têm alas destinadas a esses tipos de produtos, de derivados de mandioca, derivados de milho, porque as pessoas estão lá consumindo e querendo consumir o produto. É uma visão, às vezes,
que se tinha antes, né, que dizia assim, eu queria comer tal produto que é do Brasil, aquela goiabada, que era aquela coisa que as pessoas, se alguém fosse viajar, que levasse. Ou alguém que queira usar o biquíni brasileiro, que tem um corte diferente, Exato. né, a lingerie brasileira, né? Ou até o cosmético também, porque a gente tem cosméticos incríveis aqui, né? E você fez uma fala que, assim, que é muito legal, porque a gente, inclusive, começou a mudar conceitos, porque antes, para você fazer um produto made in exportação, você precisava alterar a modelagem. Sim. E com relação, por exemplo, quando a gente vai falar da linha de produtos de biquíni, né, sportwear, fitwear, a gente está criando essa moda e levando para o mundo. Tanto que hoje em dia existem esses modelos que as pessoas, é o que as pessoas querem, né? É porque o biquíni brasileiro é famosérrimo, né? Todo mundo gosta do biquíni brasileiro porque tem aquela calcinha menor que os europeus não têm, né? Exato. Estão começando a fazer lá, exato. Né? E começando a fazer lá, já repetindo as nossas modelagens. Perfeito. E já criando uma espécie de moda. Então, por exemplo, Ibiza, Miami, lugares que, né, que têm isso como muito forte, criam tendências e fazem com que os nossos produtos fiquem super em alta. E que tipo de preparação as empresas devem fazer para se inserir nesse mercado internacional? Primeiro, querer, né? Eu acho que esse é o básico e a gente procura a federação, que a gente tem dos demais parceiros, né? A gente tem aqui o Sebrae, a gente tem a questão do governo, que a gente procura também inserir dentro dos projetos, se capacitar, né? Ter preços competitivos, fazer com que a sua... E aí, quando a gente fala se capacitar, a gente fala de certificações, que às vezes são necessárias. Ter produtos de qualidade, né? Exato. E aí, a gente consegue, dentro da federação, não só com a parte internacional, mas também com a parte do Senai, entendeu? Que existem qualificações para chão de fábrica, deixar o produto pronto. E aí, com isso, a gente entra com as capacitações específicas para o comércio exterior, que são de formação de preço. Hoje em dia existem acordos comerciais que fazem, na hora que uma empresa queira exportar para determinados países, ela tem isenção total de imposto por causa desse acordo comercial que tem com o Brasil. Então, isso é importante, né? E a gente tem várias ações. Então, exemplo, a gente vai ter uma ação para Portugal em outubro, que provavelmente vão algumas empresas daqui de Alagoas, de alimentos e bebidas. A gente vai ver se a gente insere o complexo da moda também. Para quê? Porque na hora que essa empresa precisa ser colocada frente a frente ao mercado para saber as dificuldades que existem. E na hora que a gente faz as rodadas de negócios aqui, porque acontecem também aqui, que a gente traz esses compradores internacionais, eles dizem, quando se trata de roupa, ele diz assim, você precisa melhorar essa modelagem, você precisa fazer isso. Então, esses são toques que só na vivência. E o que eu sugiro sempre para os empresários é vivenciar. Né? Fazer as alterações que são necessárias, alteração de rótulo. Então, com relação à alteração de rótulo, a gente tem projetos anteriores que a gente faz subsidiados para as empresas, que elas conseguem fazer essa alteração do rótulo, fazer essa preparação e deixá-las prontas para esse mercado internacional. E quais são os benefícios que uma empresa se apropria ao se tornar uma empresa exportadora? Ótimo. Além dos, digamos assim, dos benefícios, quando eu falo fiscais, né? Porque uma empresa, existem mecanismos que, por exemplo, na hora que você importa e na hora que você exporta, existe um incentivo fiscal que você pode se utilizar e ter um benefício, digamos assim, de imposto com relação a isso. Você tem vários benefícios, como você ser uma empresa que muda o olhar da sociedade para a tua empresa, né? Porque a exportação está extremamente e está diretamente ligada à questão da qualidade. Você sabe que o seu produto tem condição de estar em qualquer, falando de alimentos e bebidas, em qualquer prateleira, né, de qualquer país. A gente hoje em dia tem uma indústria muito rica. Por exemplo, ontem eu estava conversando, esses dias fiz uma reunião com Hope Bros, Caatinga Rocks. A gente tem ganhando cervejas que ganham prêmios, né? E a gente tem que explorar não só a questão institucional desse prêmio, mas a gente aproveitar, né, que existe um mercado grande para que ele possa vender também para esses países. Então, cachaça, a gente tem cachaças maravilhosas que são vendidas assim com um patamar, né, por exemplo, um produto de destaque em mercados internacionais. Maravilha. E qualquer empresa, né, que queira
exportar, né, se tornar uma exportadora ou importadora, é só falar com a federação, não é isso? Exatamente. Tá Procura o certo. Centro Internacional de Negócios que a gente ajuda. Maravilha. Dielze, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso PCP. Obrigada. Obrigada a você. É isso, né, gente? E a você de casa, gratidão pela sua companhia mais uma vez. Para rever essa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. A gente se vê novamente no próximo sábado, à 1 da tarde no Agenda e às 7h30 da noite aqui no Ponto e Contraponto. Ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau.